Opa, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa primeira aula, de fato, aqui no nosso treinamento RAID Server. Nessa aula a gente vai fazer um apanhado aqui em relação às configurações. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver aqui se vocês, passar aqui alguns macetes para vocês poderem conseguir aí importar a base de dados de vocês aí para dentro do SQL Yogg. Olha só, para você conectar o teu SQL Yogg, aqui eu já estou conectado, mas para você conectar, você vai vir em File, New Connection, vai clicar em New Connection, vai criar aí uma nova conexão. Você pode digitar aqui localhost no Save de Connection. Vai digitar aqui o endereço do teu banco, localhost, o nome que você deu ao seu banco no momento de instalar lá o MariaDB, root, eu coloquei root na instalação, a senha eu coloquei root e a porta 3306. Colocou isso aí, tá tudo certo, vai lá em Connect que você vai conseguir conectar se tudo estiver certo aí em cima. Conectou, você vai vir aqui para dentro, E para importar o seu banco, você vai selecionar aqui o root @localhost, vai clicar com o botão direito aqui dentro, vai vir aqui em SQL Execute Script, e aqui dentro você vai procurar o scriptzinho que provavelmente vai estar embaixo dessa videoaula. Você vai importar aqui o seu script, clicando em abrir, vai importar aqui para dentro, vai dar um execute, e ele vai importar aqui o teu banco de dados aqui para dentro. Bem, o banco de dados que nós temos aqui é o Treina RAID Server. Aqui eu tenho uma tabela de empresas, eu tenho uma tabela produto promoção e tenho uma tabela para os usuários do sistema. 3 tabelinhas aí para a gente brincar no RAID Server já é o suficiente para a gente iniciar aí a nossa brincadeira, Tem uma tabela empresa que tem uma empresa ID e um nome. Tem um produto promoção que tem mais algumas informações. A gente vai fazer uma listagem aqui de produtos que estão em promoção em determinadas empresas. E aqui eu tenho uma tabelinha de cadastro de usuários aí do nosso sistema. Basicão mesmo aí, muito simples, nada de muito complexo. A gente vai estar aumentando o nível de complexidade na medida que a gente for avançando no treinamento. Mas para a gente iniciar, tá tudo certo aqui. Bem, pessoal, a gente vai aqui agora para o Delphi, olha só. Aqui no Delphi eu vou expandir aqui a aba Projects. Aqui em Projects tem essa opção aqui, Data Explorer. Eu vou selecionar Data Explorer e vou fazer uma conexão com a minha base de dados. Olha só, vou selecionar aqui o FireDAC. Se caso não tiver expandido, você expanda aí a opção FireDAC. A gente vai estar utilizando aí os componentes FireDAC. Você vai selecionar aqui o drive do teu banco de dados. No meu caso, que eu estou utilizando o MariaDB, é o mesmo drive MySQL Server. Vou clicar com o botão direito, vou adicionar uma nova conexão. Essa nova conexão eu vou chamar de Treina RAID Server. Treina RAID Server. Pronto, conexão criada. Ele vai abrir essa janela para mim fazer as configurações de acesso à minha base de dados. Vou colocar aqui o nome do meu banco, Treina RAID Server. Aqui embaixo tem o username, que no caso é root. Aqui em password, root também. Aqui em server local, o caminho do servidor, vou colocar aqui localhost. Porta já está aqui 3306, porta padrão. Pronto, vou dar um teste aqui para ver se está tudo ok, Olha só, ele pediu a porta novamente. Vou colocar aqui 3306 e vou dar um ok. Prontinho, conexão estabelecida com sucesso. Então agora, aqui dentro do Delphi, eu já consigo acessar as tabelas do meu banco de dados, olha só. Ou seja, o Delphi já está conectado à minha base de dados. Isso aqui é importante você fazer, porque a partir do segundo recurso que você criar no RAID Server, ele vai pedir para você conectar as tabelas do teu banco. Então já faz isso aqui de cara. Se porventura der algum erro, provavelmente você vai ter que pegar a DLL aí do teu banco de dados e colocar dentro da pastinha lá System32 ou SysWow64. Pega lá a DLL, coloca lá dentro, soltou lá dentro, vai funcionar tudo certinho aí. Ok? Então vamos agora para a criação do nosso primeiro recurso. Deixa eu vir aqui em File, New Order. É para a gente criar o primeiro recurso aqui no RAID Server. Olha só, abriu essa pastinha aqui. Aqui em Delphi, eu vou vir aqui na opção RAID Server. Em RAID Server, eu vou clicar aqui em RAID Server Package, dar um duplo clique aí dentro. Aqui a gente não vai marcar apenas o package, o pacote, a gente vai marcar o pacote e o recurso para criar ambos juntos. Vou dar um Next. Vou marcar a opção Unity, a gente não vai trabalhar aqui no formato Data Module, a gente não vai colocar aqui componentes na tela, a gente vai apenas criar classes de conexão que seja global aí para o nosso sistema, universal, para todo o sistema, enfim. Então vamos trabalhar no formato Unity.
Esse primeiro recurso, vou chamar ele de usuário. Então, vou digitar aqui usuário, vou dar um next. Aqui ele pede para mim marcar os métodos, né, que eu quero acessar aqui no meu servidor. Olha só, eu vou marcar aqui o post, eu vou desmarcar o get, vou trabalhar apenas com o get item, o put item e o delete. Pronto, esses são suficientes aí para mim poder fazer bastante coisa no meu Hide Server. Vou dar um finish, pronto. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Ajustou aqui. Prontinho, a tela já está ajustada. Agora a gente vai dar uma passeada aqui no que foi gerado aqui no nosso primeiro recurso. Quando eu crio o meu primeiro recurso aqui no Hide Server, ele já me dá uma série de configurações predefinidas. Ou seja, simplesmente para mim vir aqui nos métodos e colocar a minha codificação, que é a minha regra de negócio, por exemplo, um select para mim ir lá no banco de dados, fazer essa busca dessas informações no banco de dados e retornar aqui através do body aqui no response. Bom, basicamente isso que o Hide Server faz. Ele simplesmente deixa já tudo prontinho só para você cuidar da parte que realmente interessa a você, que é a parte das regras de negócio. Mas para a gente poder fazer isso, a gente não vai aqui colocar o código aqui dentro. A gente poderia já a partir de agora começar a digitar o nosso código aqui de consulta e tal, tudo bonitinho aqui. A gente vai trabalhar aqui separando as camadas, né, o código em camadas. A gente precisa de uma classe de conexão. A gente vai estar utilizando aqui uma class helper para a gente poder fazer o tratamento do JSON aqui no nosso servidor. Bem, o Hide Server ele tem, né, toda a parte, né, de tratamento aí do JSON. Internamente o Hide Server ele pode te entregar um JSON purinho lá para você fazer uso desse JSON em qualquer framework aí que consiga interpretar, né? Mas a gente não vai usar o próprio recurso do Hide Server. É um recurso um pouco mais recente. Eu ainda não domino 100% esse recurso, né? Muitas coisas aí. Então a gente vai fazer uso de algo que eu já utilizo há bastante tempo, que é uma class helper aí que a própria Embarcadero disponibilizou nas primeiras versões aí do Hide Server. Primeiro recurso criado, a partir daqui, aí sim, aí agora eu vou destrinchar aqui o meu projeto. Então eu já tenho o meu primeiro recurso criado. Eu preciso, para a implementação desse recurso, eu preciso também de uma interface. Eu preciso aqui de uma classe para consulta e preciso também de uma classe para alteração. Então a gente vai criar aqui 4 units basicamente. Essas 4 units, a primeira vai comportar o recurso que a gente já criou. A segunda, a gente vai implementar aqui a nossa interface, colocar os métodos da nossa interface, das nossas interfaces, na verdade, né? Uma para consulta e outra para alteração no banco de dados. Aqui, a consulta a gente vai deixar em uma unit separada. E aqui também a nossa parte de alteração, delete e inclusão, a gente vai deixar em outra unit separada. A gente não vai misturar a consulta daquilo que é alteração no banco de dados. Bom, vou salvar esse projeto. Primeiro eu vou salvar aqui, deixa eu buscar aqui, salvar aqui em projetos. Vou vir aqui em Treina Hide Server. Treina Hide Server eu vou criar aqui algumas pastas. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Server. Poderia colocar aqui servidor, né? Pronto, servidor. Dentro de servidor, eu vou criar aqui uma pasta chamada cadastro. Deixa só eu colocar aqui um underline antes. Cadastro. Dentro de cadastro, eu vou colocar uma pastinha chamada base, que são aí os cadastros bases que a gente vai ter. Dentro de base, eu vou ter uma pastinha aqui chamada usuário. Dentro de usuário, eu vou ter aqui as pastas que eu vou estar dividindo o meu código aí, que no caso é os meus recursos, né? Eu vou ter aqui as minhas interfaces, que vai conter os métodos desse meu recurso. E eu vou ter aqui também as minhas classes que terão a implementação dos métodos dessa minha interface, né? Então, vou ter aqui uma pastinha chamada classes. Bom, o primeiro que eu vou salvar aqui é o meu recurso. O meu recurso eu vou chamar ele de treina.cadastro .base .usuário .recursos. Então, esse é, na verdade, eu salvei errado, né? Que tinha que ter salvo aqui com esse nome seria esse primeiro. Mas esse aqui eu vou, deixa eu dar um save as aqui para ele. Esse aqui eu vou salvar aqui em interface, né? Deixa eu colocar logo aqui interface.
A gente só basta alterar aqui o final. Interfaces. Interfaces tem que ser no plural, é uma palavra reservada aí no Delphi, não pode ser interface apenas. Então aqui eu já tenho a minha interface, vou salvar aqui o meu recurso. Esse meu recurso aqui eu vou vir colocar ele aqui dentro. Já está aqui, vou só pegar o nome, dar um yes aí para substituir. Vou salvar aqui a minha segunda unit. Essa minha segunda unit aqui vai ser uma classe. Eu vou chamar ela de classes consulta. Classes consulta. E vou ter também aqui uma classes alteração. Pronto. Então, vou pegar esse nome aqui, vou mudar apenas o final. Então, uma classe consulta, uma classe alteração. Bom, a gente não vai trabalhar agora a construção dessa estrutura. A gente primeiro precisa ter uma classe para fazer conexão lá com o nosso banco de dados, para depois a gente voltar aqui. Deixa eu salvar esse projeto aqui. Vou salvar ele aqui dentro de servidor. Vou chamar aqui PRJ servidor. Pronto, projeto salvo, tudo certo. Vou compilar logo isso aqui para a gente gerar aqui alguns arquivos, né, do RAID Server. Olha só, ele está pedindo aqui para me fazer as configurações prévias. Vou dar um yes aqui. Olha só, aqui ele vai pedir para me colocar o nome da instância. Se você tem duas instâncias, por exemplo, aí no teu computador, você vai colocar a instância que você instalou pro RAID Server. No meu caso aqui, eu criei uma instância chamada EMS na hora de instalar lá o Interbase. Então, vou dar um next, vou dar um next aqui, vou dar um next aqui, vou dar um finish aqui. Olha só, ele vai dizer que o meu Interbase aqui é uma versão developer, né? Vou dar um OK. Pronto. Servidor já está executando, já gerou aqui para mim a minha BPL. A BPLzinha aí, que é a BPL do meu projeto, prjservidor.bpl, aqui está o caminho. Essa BPL aqui é onde vai estar de fato o teu sistema. Se você quiser publicar isso aí no IS ou no Apache, é essa BPLzinha aqui que você vai ter que carregar. Bom, o servidor já está executando, mas a gente não vai querer mexer agora nisso aqui, né? A gente vai fechar tudo isso aqui, vamos fechar isso aqui, vamos criar aqui mais 3 units. Olha só, vou criar uma unit para uma interface de conexão, vou criar outra unit para uma classe de conexão e vou criar outra unit para uma class helper. Então, basicamente, são essas units que a gente vai ter. Eu vou apenas copiar a codificação de cada uma delas e a gente vai estar colando aqui e apresentando para vocês a codificação. Primeiro, a gente vai codificar a nossa interface. A nossa interface, o que vai ter na nossa interface? Olha só, vai ter alguns métodos aqui. Tenho aqui uma guild. Essa guild para gerar é Ctrl+Shift+G. A minha interface, o nome dela é iConexão. Vou chamar ela de iConexão, o nome dessa interface. Do tipo interface. Olha só, tenho aqui uma unit, né, referenciada, firedac.com.client, porque aqui eu tenho uma FD Query, então eu preciso referenciar essa nossa unit. Aqui eu tenho basicamente, olha só, aqui são métodos da orientação a objetos, né, o arroz com feijão aí da orientação a objetos, os nossos get, sets e results, pronto. Isso aqui, se você vai fazer consultar o teu banco de dados, isso aqui você vai ter que fazer essa implementação, né, de get, sets e results aí, para consultar e devolver alguma informação. Aqui eu tenho um procedimento que eu criei, né, um métodozinho chamado SQL Execute. Esse meu SQL Execute ele vai receber a minha sintaxe SQL, ou seja, a consulta SQL em si vai vir aqui dentro desse parâmetrozinho SQL Data, do tipo string. Mais na frente você vai entender direitinho para onde é que vai, né, essa informação que vem aqui no SQL Data. Então, basicamente isso aqui, né, os métodos que a gente tem aqui na nossa interface. Agora a gente vai lá para a nossa classe para fazer a implementação desses métodos. Então, eu venho aqui para a nossa classe. Aqui na nossa classe, eu tenho já uma outra série de informações. Deixa eu passar aqui para vocês. Ok, código já copiado. Vamos, então, fazer a colagem do código aqui, explicar para vocês o que vem nessa nossa classe de conexão. Olha só, aqui na nossa classe de conexão, na verdade eu nem salvei ainda a nossa interface, mas já está aqui o nome, vamos deixar o nome aí. O que é que eu tenho aqui? Eu preciso referenciar a minha interface de conexão, que é essa interface aqui que eu acabei de criar, né? Ainda está como Unit 1, então aqui seria Unit 1. Mas a gente já vai deixar esse nome, inclusive eu vou copiar ele para a gente já salvar a nossa interface. Aqui tem uma outra série de units, né, que são necessárias aí para a componentização aqui da nossa classe. Aqui eu tenho o nome da minha classe, eu chamei o nome dessa classe de tConexão.
que vai implementar os métodos aí da nossa iConexão. Aqui embaixo eu tenho os métodos, né, que eu preciso, tenho aqui as variáveis, né, dos componentes que eu preciso para poder fazer a conexão com minha base de dados. Basicamente aqui eu quero que vocês atentem ao nosso constructor, né, que eu coloquei aqui no modo virtual, que é para a gente estar sobrescrevendo a estrutura de conexão que a gente criar. E aqui também eu tenho, olha só, uma class function, que é uma classe estática. O que é essa classe estática? Ela devolve a minha iConexão. Eu não tenho condições lá do meu recurso acessar diretamente os métodos da minha classe, porque eu tenho uma interface aí no meio do caminho. Então eu preciso retornar a minha interface para me poder conseguir acessar métodos que estão implementados aqui na nossa classe. Por isso eu tenho essa classe estática. Quando eu passar o new lá em qualquer método que eu quero acessar, ele me retorna aqui a interface e a partir daí eu consigo acessar o método da classe. Bom, basicamente isso. Aqui eu tenho o meu SQL execute, que vai receber a nossa sintaxe SQL, que é o nosso select all from alguma coisa. Tenho aqui os 3 componentes que eu vou estar fazendo uso, que eu vou estar criando aqui na nossa classe conexão, que é o meu myFConnection, o meu myQuery e o meu myDriveLink. Basicamente esses 3 aí. Aqui eu tenho a criação desses componentes, aqui eu tenho a parte que destrói, né, que no destrói da nossa classe. Aqui eu tenho a nossa class function, né, que o result dela vai ser a nossa iConexão. Aqui tenho algumas outras informações aí que também vai ter aqui no result os componentes, né, que eu defini lá em cima, que no getQuery o result vai ser um fdQuery. Enfim, algumas coisas aí que vocês que já têm um certo conhecimento da orientação a objetos, está acostumado com esses results aqui. Quero que vocês se atentem aqui ao nosso SQL execute, que vai receber aqui o nosso SQL data. O que tem no nosso SQL execute? Nosso SQL execute tem basicamente aqui a composição, né, dos nossos componentes, onde a gente vai estar passando as informações nas propriedades necessárias aí. No caso aqui, o myFConnection no drive name eu passei o nome do drive, né, que a gente está utilizando, no caso MySQL. Nos parâmetros eu passei aqui em database o nome do meu servidor. Claro que a gente vai fazer aqui tudo dentro da classe, mas se você for fazer uma aplicação robusta, né, que você vai colocar aí em produção, você vai colocar isso aqui no arquivo, em enfim, em um outro lugar, né? Não vai deixar diretamente dentro da classe aí. Aqui eu tenho o nome, né, do usuário aí do meu servidor, no caso o usuário aqui é root, a senha root, o local do meu servidor, né, localhost, a porta, login prompt false, connected true. Aqui em isolation eu tenho essa configuração, isso aqui está na documentação da Embarcadero aí no Delphi Sydney. É interessante vocês ver, né, qual é a opção que é destinada, né, para ser usada aí com o teu SGDB. Isso aqui no caso eu olhei lá para o MariaDB e MySQL, essa opção aqui, XIrrepeatable Read. Para outros bancos isso aqui pode mudar. Interessante, né, você dá uma olhada para não ter problema de performance aí com a tua base de dados. Aqui embaixo eu tenho a conexão da minha query com o meu myFConnection, cache de update igual a true. Interessante você deixar essa opção aqui ativada. Dou um close na sequência, olha só, myQuery.sql.add. Quem que eu recebo aqui no add da minha query? O meu SQL Data, ou seja, a consultinha SQL que eu estou enviando aqui para o meu banco de dados. Na sequência eu vou dar um open na minha query e o retorno, né, dessa consulta eu já passo aqui no setQuery, que vai devolver isso lá para o nosso recurso, né? Então basicamente isso aqui na nossa classe de conexão. Aqui eu tenho também a class helper. Deixa eu pegar a codificação da nossa class helper aqui do servidor, né, que eu vou ter uma class helper no servidor e outra lá no nosso cliente. Deixa eu passar aqui para vocês essa nossa class helper. Pronto, já está aqui colado, né, a codificação da nossa class helper. Essa class helper eu peguei ela na documentação ainda Embarcadero. Basicamente aqui eu fiz pouquíssimas alterações, mas eu vou falar para vocês o que cada método desse faz aqui dentro da nossa helper. Esse convert aqui eu criei, né, esse convert para poder criar os nossos componentes de conversão aí. Aqui eu tenho 3 opções de... Na verdade eu não tenho 3 opções, né? Eu tenho 2 opções aqui de inserção lá no banco de dados. Uma para insert e outra para update. Aqui dentro também eu tenho uma JSON to dataset. Esse cara aqui vai converter o meu JSON em um dataset. Isso aqui para quando a informação chegar do meu cliente, porque eu tenho conversão de dados que saem da tabela aqui no servidor e vão lá para o nosso cliente.
E temos também aquilo que chega do nosso cliente no formato JSON para entrar na nossa tabela. Então, tenho conversão tanto de saída quanto de entrada aqui nas informações. Tenho também aqui 3 opções de retorno lá para o meu usuário. Eu posso estar retornando um JSON Array, posso retornar um JSON Object e posso retornar um Memory String. O Memory String é o mais usado para quem utiliza tabelas no banco de dados. JSON Object é para quando você cria manualmente aí um JSON, quer enviar isso lá, quer enviar apenas uma mensagem. JSON Array também é interessante, né? A gente está retornando, você pode pegar a sua tabela, converter direto no JSON Array e enviar isso para lá, para o teu usuário. É fácil converter um JSON Array em um dataset. Aqui eu tenho os componentes, né, que eu vou fazer uso para conversão aí dos dados. Aqui eu tenho o meu convert. Meu convert, basicamente, eu vou ter a criação dos componentes aqui que eu necessito, né, que é o meu main table. E aqui eu tenho os componentes do Batchmove Dataset Reader. E tenho também os componentes aqui, FD Batchmove JSON Write. Bom, aqui no JSON Write eu tenho um pouco mais de configurações, não seria necessário tudo isso. A única configuração que você tem que se atentar é aqui em Write Nulls. O Write Nulls tem que estar como True. Ou seja, se você não colocar ele como True, ele vai ignorar os campos nulos aí da tua tabela. Se você tem, por exemplo, lá uma determinada tabela. Essa tabela tem 10 registros, né? Tem 10 campos dentro dela. E esses campos dos 10, apenas 8 têm registro e 2 estão nulo. Então, ele vai ignorar aí os campos que estão nulos e vai ignorar toda aquela linha que tem todas aquelas informações. Os outros 8 lá ele não devolve. Então, eu coloco como true e resolve isso aí. Aqui eu tenho a conexão do meu componente Batchmove, propriamente dito, né, que faz aí a conversão. Quando eu dou o execute aqui no FD Batchmove, ele vai fazer a conversão, porque ele está conectado aqui ao meu reader, com o meu dataset reader e também conectado com o meu JSON writer. Depois mais na frente a gente vai fazer aqui um debug para vocês verem todo esse processo aqui sendo executado. Aqui eu tenho os retornos, né, que eu tenho aqui um JSON array, tenho aqui o retorno que é um JSON object e tenho o retorno aqui que é um memory string. Os 3 retornos. Aqui eu tenho a conversão, né, de JSON para dataset. Aqui em cima é basicamente para converter de dataset para JSON. Então aqui eu tenho o JSON para dataset. Aqui eu tenho a parte de inserção na nossa base de dados, né? O update from JSON, isso aqui para a parte de updates. Aqui eu estou dando um edit, né? E aqui embaixo eu tenho a parte de insert, dando aqui um append. Então eu criei esses 2 modelos aqui de inserção, um update e insert, que é para a gente poder diferenciar aí, né, aquilo que é inserção daquilo que é uma edição de informações. Aqui eu já defini o formato que eu quero receber o meu JSON. Quando esse JSON vier do usuário, eu já defini isso aqui. Lembrando que sempre que você for fazer algo que é fixo, que é padrão, você tem que definir isso no teu servidor de aplicação. Aqui no servidor de aplicação você define exatamente as diretrizes do teu projeto. E quem quiser, por exemplo, se conectar ao teu servidor, tem que seguir essas diretrizes. Tudo bem? Então aqui eu já defini o formato que eu quero receber a minha informação. Essa informação que eu vou receber é um JSON Object. Esse JSON Object, digamos assim, que o que identifica ele é o bloco JSON, ou seja, qualquer pessoa que for querer passar informação para o meu servidor, ele vai ter que criar um JSON Object com o nome bloco JSON e aqui dentro desse JSON Object eu passo lá o meu JSON Array com todas as informações da minha tabela para poder eu fazer essa inserção no banco de dados. Então eu já defini isso aqui no servidor. Então é uma decisão já final. Depois eu vou fazer aqui toda a parte, né, de conversão, né, aqui JSON to dataset, vou pegar o JSON que chegou lá do meu usuário. Aqui eu converti JSON value, eu converto numa string, né? Depois eu passo, né, a conversão para o meu FD main table. E aqui embaixo eu vou, dentro dos laços aqui que eu tenho, fazer, né, essa montagem dessa tabela aí para me devolver isso lá para a minha classe, né? Porque a classe vai fazer a chamada a minha class helper e aqui eu vou devolver lá para a minha classe no result. Esse result, né, vai ser um dataset, uma query, uma main table, enfim. Você define aí o que você quer. Nesse caso aqui a gente está devolvendo uma main table, mas lá dentro da nossa classe essa main table ela vai ser convertida numa query. A gente está trabalhando com a query lá na nossa classe. Então, lá na query a gente vai obter todas as informações, né, que a gente converteu aqui dentro do nosso helper, né, da nossa class helper.
Beleza, pessoal? Basicamente são essas as informações que a gente tem inicial. Vou salvar tudo isso aqui. Deixa eu salvar, né? Aqui eu tenho um cadastro, que já tem até a compilação, né? Aqui eu vou criar uma pastinha chamada comum. Aqui dentro de comum eu vou ter uma pasta chamada classes. E vou ter também uma pastinha aqui chamada interfaces. Pronto. Primeiro que eu vou salvar é a minha interface, né, que é a Unity 1. Então, deixa eu voltar aqui para a minha interface, né. Então, vou chamar aqui de uTrainer. Ponto. Na verdade, que eu já até tinha... Não. uTrainer ponto comum. Ponto interfaces. Ponto conexão. Então, essa é a minha interface de conexão. Deixa eu ver aqui o que eu vou salvar agora a nossa classe, né? Deixa eu só pegar aqui o nome da nossa interface, ver se está igualzinho ali. Deixa eu colocar logo aqui. O uTrainer comum interface conexão. Vou salvar a nossa classe de conexão aqui em comum. Vou vir aqui, deixa eu só pegar o nome aqui, classes, que ao invés de ser interfaces, vai ser classes conexão, né? Vou colocar aqui classes.conexão. Então, tenho a minha classe conexão e aqui eu vou ter a minha classes helper. Deixa eu vir em comum, classes, aqui em vez de ser conexão, vou chamar de classes helper. Pronto. Tudo salvo, tudo ok. Próxima aula a gente já vai lá para o recurso para a gente fazer a implementação dos métodos do nosso recurso. Um abraço e até a próxima.